Direto da redação. Mas vamos aqui, já que estamos falando de Rio das Ostras, por favor, vamos para essa operação da Polícia Federal que está acontecendo agora na cidade de Rio das Ostras. Está no ponto aí? Vamos lá. A Polícia Federal deflagrou a Operação Tarja Preta contra o tráfico internacional de medicamentos. O grupo investigado ele realizava remessas internacionais de remédios Tarja Preta para os Estados Unidos sem a exigência de prescrição médica, em desacordo com as normas sanitárias. Então, para você entender, o grupo ele enviava do Brasil remédio Tarja Preta para quem estava lá nos Estados Unidos, mandava pelo correio, provavelmente despachava a carga, e sem receita médica, sem prescrição médica. E essa operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira para desarticular então esse esquema de exportação ilegal. Em conexão, não é só aqui no Brasil não, tá? Tem uma operação paralela nos Estados Unidos, com as autoridades dos Estados Unidos. Então é uma operação que ela ocorre em conexão com apoio do MPF, do Ministério Público Federal, e de oficiais do governo dos Estados Unidos. Então tem gente também lá em Orlando nesse momento sendo visitado pelas autoridades dos Estados Unidos. Os policiais federais eles estão cumprindo agora em Rio das Ostras 6 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Então um aí está sendo preso. E essas buscas e apreensões estão ocorrendo em endereços residenciais e comerciais, todos eles localizados em Rio das Ostras, tá? Então envolve 4 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas diretamente ligadas a esse esquema. O líder da organização criminosa foi localizado e preso, é o que me informa aqui, olha, as autoridades aqui dos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. É o que está me confirmando aqui, ó, a assessoria. Ele foi preso por oficiais do governo dos Estados Unidos e após os trâmites legais, ele será deportado para o Brasil. Já está preso lá nos Estados Unidos. Essas investigações foram iniciadas em 2023 e revelaram a atuação de uma organização criminosa estruturada e, segundo a Polícia Federal, ela tem divisão de tarefas entre fornecedores, que são farmácias, são as farmácias que fornecem, os intermediários, as pessoas que fazem a interface entre a farmácia e quem compra, né? E os receptadores, as pessoas que recebem, que compram o medicamento lá, que recebem o medicamento. Esse grupo realizava as remessas desses remédios para os Estados Unidos, desses fármacos, são chamados psicotrópicos, popularmente conhecidos como tarja preta, sem a exigência da receita médica. Esse remédio não pode ser vendido sem receita médica. E também em desacordo com as normas sanitárias brasileiras e norte-americanas. O remédio tarja preta para você comprar na farmácia, você tem que chegar com a receita, tem que chegar com o CPF. E a receita ela não é permanente, ela tem que ficar sob o domínio da farmácia. É algo altamente assim, vigiado, altamente complexo, porque o remédio ele é droga, ele é uma droga. Então, algumas pessoas elas necessitam dessa droga, desse remédio, por questões clínicas, por questões psíquicas. Mas esse remédio também ele pode ser utilizado de outras formas. São remédios que geralmente causam dependências, né? E alguns desses diversos, é o que me fala que já foram identificados, interceptados pela Polícia Federal e também pelas autoridades norte-americanas. Alguns desses medicamentos já foram interceptados quando saiu do Brasil aqui e foi para os Estados Unidos. Os remédios que até aqui foram localizados é o Zolpidem, Alprazolam, Clonazepam, Pregabalina e Ritalina, todas classificadas pela portaria do Ministério da Saúde, a portaria 344/98, como psicotrópicas ou entorpecentes. Essa investigação, vamos aqui só ressaltar, destacar, ela foi conduzida pela Delegacia da Polícia Federal de Macaé e revelou ainda, que os policiais aqui eles destacam, dezenas de movimentações financeiras atípicas e também transferências bancárias, o que demonstra aí fortes indícios de lavagem de dinheiro e
financiamento de atividades ilícitas. Olha a complexidade desse negócio, hein? Essa operação também contou com o apoio dos Correios e os investigadores, os investigados, né, as pessoas que são investigadas, que são alvos de busca e apreensão, o que é alvo do mandado de prisão lá em Orlando, nos Estados Unidos, eles poderão responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de drogas, sem prejuízo de outros delitos que porventura venham a surgir no decorrer dessa investigação. Então você acompanha as imagens que estão ocorrendo agora, a visita dos policiais à farmácia, um estabelecimento comercial. Aqui no Brasil as pessoas, elas são, esses estabelecimentos e também residências, alvo de busca e apreensão. Em Orlando, o homem que é apontado não teve nome ainda divulgado como chefe dessa organização, foi preso pelas autoridades dos Estados Unidos e vai ser deportado para o Brasil. Essa é a informação. Mas deixa eu mostrar agora aqui, porque a Lúcia está circulando pelas ruas de Rio das Ostras. Ela me traz aqui os carros da Polícia Federal nesse momento nas ruas de Rio das Ostras. Você confere aí. Os carros chegando aí na Operação Tarja Preta. Chegando aí em Rio das Ostras. Isso, perfeito. Então tá aí as imagens que você... Lúcia, obrigado, viu, querida? Nesse momento é em tempo real, o pessoal que está na rua circulando aí no trânsito, enviando imagens em tempo real. E deixa eu chegar também aqui as imagens que me chegam aqui agora complementares a essas informações. São os medicamentos Tarja Preta que a polícia apreendeu agora na operação que foi realizada agora. Está sendo realizada, está sendo apreendida agora. São os remédios exportados ilegalmente para os Estados Unidos, remédio Tarja Preta, que deveriam ser vendidos com prescrição médica, mas que eram enviados para os Estados Unidos para um receptador e comercializados nos Estados Unidos. Então aí você confere todo o material que foi encontrado aí pela Polícia Federal nessa busca e apreensão no âmbito da Operação Tarja Preta. Essa operação ainda está em andamento na cidade de Rio das Ostras. E é uma operação que acontece concomitantemente com uma ação das autoridades dos Estados Unidos em Orlando, também nos Estados Unidos, porque o receptador desses medicamentos, ele mora nos Estados Unidos. Então você imagina quanto que esse pessoal não faturava, hein, que se movimentava com esses envios. Ali é uma das cargas que estavam sendo enviadas pelo Correio, você observa aí. Por isso os Correios cooperou, né, com a Polícia Federal. Tudo isso é feito com mandado judicial, tá? A polícia pediu autorização judicial, é autorizado pela Justiça a busca e apreensão. Tudo conforme manda o figurino. Aí você confere então a ação da Polícia Federal que acontece nesse momento, nesse exato momento, na cidade de Rio das Ostras. E a informação aqui é que além de um preso nos Estados Unidos, em Orlando, uma outra pessoa foi presa em flagrante em Rio das Ostras. Só para aqui contextualizar, essa operação ela investiga a venda ilegal, a exportação ilegal de remédio Tarjas Pretas de farmácias localizadas em Rio das Ostras para um receptador nos Estados Unidos, que se encarregava de comercializar esses remédios nos Estados Unidos. E esses medicamentos Tarja Preta, eles só podem ser vendidos mediante prescrição médica e com a identificação do paciente que está comprando, o CPF. Essa receita ela fica retida com o farmacêutico, com o dono da farmácia ou com a farmácia, com o estabelecimento. E, portanto, não é remédio para ser vendido, ser exportado dessa forma. E o que se evidenciou aí é que o estabelecimento estaria vendendo, enviando esses medicamentos para os Estados Unidos por via postal, por meio dos Correios, e tinha um receptador em Orlando, que se encarregava então supostamente da comercialização dos medicamentos Tarja Preta nos Estados Unidos. O medicamento Tarja Preta ele é um medicamento controlado, é uma droga, e ela só pode ser vendida por meio de prescrição médica. E a informação então é que alguém foi preso em flagrante. Eu não sei o que a polícia encontrou além desses medicamentos que estão apreendidos, mas não sei que tipo de provas, porque para configurar a prisão, a polícia deve ter tido assim, um elemento muito forte. Como é que ocorre prisão nessas circunstâncias? Se, por exemplo, o investigado tiver uma arma sem registro dentro de casa, ele vai preso. Se ele tiver, de repente, ali, qualquer coisa que promova ali, qualquer coisa que vá promover, que vá suscitar a decretação de sua prisão, então ele é levado. Dependendo do caso, se for a arma, ele vai pagar fiança, ele vai sair.
Agora, se é algo mais grave, e pelo que eu estou vendo ali, a polícia apreendeu material postal, olha. Então a polícia prendeu o flagrante. Ah, tem flagrante ali, ó, tá vendo ali, ó? Isso aí são mercadorias embaladas que provavelmente, aí eu não sei, olha, como abre a embalagem. Então provavelmente a polícia deve ter chegado ali a elementos de convicção que provocou a prisão dessa pessoa que está aí que é alvo, que é um dos alvos dessa operação que acontece agora na cidade de Rio das Ostras. E essa operação ela contou com o apoio dos Correios, justamente porque o material ele era enviado por via postal, os medicamentos. Então aí você acompanha. E a informação também é de que o homem que foi preso em Orlando, nos Estados Unidos, ele será deportado para o Brasil. Essa operação ela está sendo realizada com a polícia, pela Polícia Federal de Macaé, mas também ela tem uma conexão com autoridades nos Estados Unidos, que se encarregaram da prisão do suspeito lá e que agora começará então os trâmites para a deportação. A Polícia Federal até aqui não divulgou o nome dessas pessoas, não divulgou o nome das pessoas que são alvos dessa operação. Então provavelmente a gente poderá ter aí ao longo do dia, a gente vai apurar, a gente vai acompanhar o que vai acontecer ao longo do dia e vamos saber mais detalhes de como se dava isso. Pode ser que a Polícia Federal tenha chegado apenas a um lance, a um braço, né? Pode ser que a Polícia Federal ela esteja ainda ampliando essas investigações, que possa chegar também a outros estabelecimentos que estejam adotando o mesmo procedimento legal, o mesmo procedimento irregular.